Nas rádios dos anos 70, eles eram Lee Jackson, Light Reflections, Steve McLean, Maurice Albert, e o público podia jurar que estava ouvindo artistas de fora e sucessos internacionais. Na realidade, porém, por trás de tudo, havia só um José, um Ivanilton e um Zezinho, numa curiosa onda na música brasileira, de brasileiros se passando por gringos e fazendo enorme sucesso. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da cultura nacional. Certo dia, no início dos anos 70, o dono de uma loja de discos na Rua Augusta, em São Paulo, achou uma faixa no lado B de um compacto internacional e pensou que ela seria um bom sucesso no Brasil. Então, sugeriu que um amigo seu a gravasse e a lançasse aqui. A faixa era I'm Gonna Get Married, do estadunidense Lou Christ, de 1969. O amigo era o cantor Hélio Costa, e aquela sugestão resultou em milhares de cópias vendidas, um hit que ficou em primeiro lugar por semanas, entrando até para a trilha sonora da novela Superplá, da Rede Tupi. Para completar, tudo aquilo impulsionou todo um movimento, apelidado de falsos importados. I'm gonna get married, gonna get married, I'm gonna get married, gonna get married. Acontece que nessa época, muitos sucessos internacionais demoravam muito ou às vezes nem chegavam no Brasil, por questões de logística ou mesmo cultural. O nacionalismo imperava, ou seja, a valorização do que era nosso. Então, várias gravadoras no país se aproveitavam disso e ou faziam versões em português das músicas de fora, ou mandavam seus artistas gravar covers dessas canções, para vender discos e, claro, fazer dinheiro. Por isso, não era tão absurdo alguém regravar uma canção gringa e conquistar muito sucesso aqui. A versão de I'm Gonna Get Married de Hélio Costa fez com que ele rapidamente formasse um conjunto chamado Sunday, que em 1971 ainda levou um prêmio de disco mais vendido por causa dessa faixa. Aquilo fez com que várias gravadoras decidissem seguir o mesmo truque e não só fazer releituras ou covers, mas criar falsos grupos gringos. Afinal, as músicas só tocavam nas rádios, ninguém via a cara dos artistas e sequer iam entender qualquer inglês. Claro que havia mais um motivo por trás. Desde o ato institucional número 5, a ditadura militar vigiava todas as letras de músicas antes que elas fossem ao ar. Ou seja, montar falsos conjuntos ou falsos artistas gringos com nomes em inglês e que cantavam em outra língua era perfeito para escapar da censura. Sem falar que as rádios eram obrigadas a tocar pelo menos 50% de artistas nacionais. Elas não obedeciam muito, mas aquele truque era perfeito para ajudar com que elas cumprissem uma lei da época e facilitaria também com que as gravadoras continuassem a encher os seus bolsos, apesar daquele período absurdo de repressão. Não à toa, o próprio Hélio Costa, quando fez carreira solo, assumiu o nome Steve McLean e continuou fazendo grande sucesso. Sua faixa True Love foi tema de novela global, O Grito, em 1975, e 2 anos depois ele emplacou de novo, graças à novela Locomotivas, a canção Sweet Sounds ou Beautiful Music. Sim, todas em inglês, e nem ia adiantar se você procurasse os créditos. As composições estavam sob os nomes de Rose Anne e Steve McLean. Sim, os caras pensavam em tudo. Então, do vocalista aos créditos, todos os nomes tinham que aparecer em inglês. Não que isso, de certo modo, já não fosse comum. Antes da ditadura, vários artistas brasileiros preferiam adotar nomes em inglês, ou que soassem gringos. Isso porque saber cantar em inglês ou ter facilidade para reproduzir outra língua era uma vantagem nos anos 50, para que um artista fosse contratado por uma gravadora, que era o sonho da maioria dos artistas, mas ao mesmo tempo isso significava que a gravadora não ia depender tanto assim de composições autorais. Surgiram assim Lana Bittencourt, Dick Farney, Dolores Duran ou Johnny Alf e Lani Everson. Na verdade, Ilan, Farnésio, Adileia, Alfredo e Hilda. Inclusive, já temos vídeos sobre o Johnny Alf e a Lani Everson. E ainda havia aqueles que desistiam da ideia. Antes de estourar no sertanejo, Sérgio Reis se chamava Johnny Johnson. Já o ator e músico, antes de ser o Moacir Franco, que todo mundo
conhece, foi primeiro Billy Fontana, no grupo Rockmakers. E bem no início dos anos 70, antes de ser um galã nacional, Fábio Júnior fez muito sucesso sob dois nomes, cada um com seu hit. Com Don't Let Me Cry, ele era Mark Davis, mas com Sweet Daisy, ele foi Uncle Jack. Afinal, foi realmente nos anos 70 que esse negócio explodiu. Tanto que na metade da década, essa música estrangeira já era a mais consumida aqui, para o ódio da MPB, que raramente fazia sucesso comercial e lutava por algo mais nacional na música. O que era irônico, pois no fundo aqueles gringos eram brasileiros, fazendo seu trabalho e dinheiro, ainda que as canções fossem em inglês. Para completar, às vezes o sucesso acabava mesmo se tornando internacional. Brasil, começo dos anos 70. Entre tantas manias inspiradas pela cultura americana, surgia a moda de cantar em inglês. Usando pseudônimos charmosos da língua estrangeira, muitos artistas nacionais se tornaram famosos até fora do país. Um deles, e que fez muito sucesso, foi Terry Winter. Thomas William era neto de ingleses, estudou no colégio inglês e era professor de inglês, ou seja, a língua não era problema para ele. Então, primeiro ele tentou sucesso com o nome de Tom Stanley, mas foi como Terry Winter que explodiu ainda no fim de 1960 com Summer Holiday, teoricamente escrita por Tony Temple e Del Flight. Mas não se enganem, eram todos brasileiros. Terry nasceu, cresceu e morreu no Sudeste. Só que Summer Holiday vendeu milhares de cópias, até no exterior, chamando a atenção de ninguém menos que Silvio Santos, que um dia convidou Terry para seu programa em 1975. E foi aí que o negócio pegou. No começo, Terry até apareceu com um intérprete. Mas depois dos comerciais, ele não só soltou o seu bom português paulista, como aproveitou para denunciar que ele só fazia aquilo porque o selo de sua gravadora o obrigava a só lançar músicas em inglês. Mas Terry não foi o único a fazer uma denúncia ao vivo. Certo domingo, Flávio Cavalcante, em seu programa, anunciou a suposta atração internacional da noite, o grupo Light Reflections, donos do sucesso Tell Me Once Again, a canção que fez com que seu compacto vendesse apenas 2 milhões de cópias só em 1972. A música, óbvio, fez parte de uma novela global, Uma Rosa com Amor, e em 74 essa banda conseguiu um novo sucesso, Welcome Welcome, que entrou para a trilha sonora da novela O Semideus. Pouco depois, os Light Reflections já faziam turnê pela América Latina, e naquele dia até entraram com um tradutor para ajudar na entrevista com o polêmico Cavalcante. Mas no momento, o vocalista Brian Anderson chocou a todos ao falar num bom português. Meu nome é André e eu sou brasileiro de Guaratinguetá. Nós cantamos em inglês porque a gravadora não nos deixa gravar nossas músicas em português. Talvez ele só estivesse nervoso, pois Flávio Cavalcante era famoso pela sinceridade quando achava um artista ruim, chegando a quebrar discos na cara deles. Mas aquilo era a revelação de que sim, apesar da grana e da fama, nem todos estavam satisfeitos como artistas e ainda eram só subordinados presos por contratos a uma empresa maior. Prova disso é que às vezes a canção vinha antes mesmo do próprio artista. Como contou o pesquisador Rodrigo Faú em seu volume 1 da História da Música Brasileira, em 1971, o produtor Cesare Benvenuti criou o selo Cashbox, e sua estratégia era lançar um monte de música de uma só vez, mas cada gravação saía com um nome de banda ou cantor diferente. A canção que desse certo então oficializava o nome do artista ou grupo, e foi o que aconteceu com o conjunto Memphis. Quando a música Ulala fez sucesso, todos tiveram que adotar o nome que estava no compacto, Lee Jackson, mas os 5 da Lee Jackson ainda conseguiram outro hit depois, a Hey Girl, que vendeu mais de 250 mil discos.
Infelizmente, nós do Sociocrônica não temos nenhum contrato assim, nem para reclamar. Mas você aí do outro lado pode se tornar, digamos assim, o nosso produtor executivo e ter seu nome no final de cada vídeo nos créditos só com um valor de R$5. R$1,25 por semana. Então confira aí pelo QR Code aqui na tela ou pelos links que a gente sempre deixa na descrição do vídeo ou no comentário fixado e venha conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. Se você é um sócio frequente ou se você gosta desses temas brazucas que são os nossos favoritos, mas geralmente dão um pouco mais de trabalho, seja pela bibliografia ou pela falta de material visual. Então considere aí se tornar o nosso apoiador oficial, ajude a manter o Sociocrônica nativa ou pause aí e deixe o seu like antes da gente continuar o vídeo. Óbvio que poucos fizeram tanto sucesso quanto Maurício Alberto, ou melhor, Maurice Albert. Em 1973, Maurice lançou um vinil de estreia, que no lado B trazia uma baladinha gostosinha, intitulada Feelings. Feelings. Nothing more than feelings. Em 74, essa música explodiu, em parte por ser tema da novela Corrida do Ouro, mas no fim escapou do Brasil, virando realmente um mega hit internacional. Segundo dados das gravadoras, Feelings teria vendido 160 milhões de cópias e apareceu em mais de 60 filmes pelo mundo. Então, foi regravada mais de 100 vezes em 25 idiomas, por figuras nem um pouco lendárias, como Frank Sinatra, Nina Simone, Ella Fitzgerald, Caetano Veloso e até Elvis Presley, numa versão pouco conhecida. Feelings fez tanto sucesso que um dia tocou num café em Paris e foi ouvido por outro artista, o compositor francês Lulu Gasté. E Lulu percebeu que aquela canção não lhe era estranha e lembrava muito a sua música, Pour Toi. Pour toi, j'ai quitté ce que j'aimais. Mas não foi só o Lulu que achou isso. Em 1987, um tribunal em Nova York, nos Estados Unidos, condenou o Maurice Albert por plágio. O Maurice alegou coincidência e que talvez ele tenha ouvido a música em Paris e feito uma parecida. Mas ele pagou $500 mil para o Lulu Gasté e colocou o francês como coautor da faixa. Felizmente, Maurice Albert não foi artista de um hit só. She's My Girl fez parte da trilha da novela Anjo Mal, de 76, e é considerado o segundo maior sucesso dele. Sem falar que no mesmo disco de estreia de 74, que tinha Feelings, também havia a canção Sweet Loving Man. Pois bem, 2 anos depois, no verão de 1976, essa música atingiu a posição 93 na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, simplesmente o ranking musical mais cobiçado do mundo até hoje. Embora isso tenha ficado mesmo assim bem distante do que Feelings conseguiu. Feelings ficou 32 semanas na Billboard, chegou a bater a 6ª posição lá e a 4ª posição no Reino Unido. Pra se ter noção, só o Sérgio Mendes com Mais Que Nada, Astrud Gilberto com Garota de Ipanema e o Elmir Deodato conseguiram posições assim tão cobiçadas, sendo que o Elmir conseguiu a 2ª posição na Billboard, mas com um poema sinfônico, curiosamente no mesmo período em 1973. Mas, se você prestou atenção, notou um denominador comum na maioria dessas histórias: a novela. Sim, por causa da famosa trilha internacional, o nosso mercado fonográfico foi invadido nos anos 70 pela música gringa, em especial a dos Estados Unidos. Como disse Costa Júnior, repórter e pesquisador cultural, a novela ganhou força nessa década. E, aspas, numa forma de baratear os custos com direitos autorais, as gravadoras começaram a contratar cantores brasileiros para interpretar músicas em inglês com a finalidade de serem inseridas nessas coletâneas. Por exemplo, em 1973, por causa do casal do momento, Tarcísio Meira e Glória Menezes, na novela Cavalo de Aço, a balada Don't Say Goodbye ficou 19 semanas em primeiro lugar. Please don't say goodbye. I need
Mas o dono daquela voz afinada e aguda não podia aparecer na capa dos discos. Afinal, Christian, com Y, ou melhor, José Pereira, era um jovem de Goiás, com traços indígenas. Do mesmo modo, ninguém podia saber que o grupo Folhas escrevia suas canções usando o livro do pai do guitarrista, intitulado Inglês Sem Mestre. Sim, um dicionário do idioma com frases prontas. Mesmo assim, eles emplacaram a baladinha My Mistake, que ficou em primeiro lugar por 2 meses consecutivos e em 3 meses de lançamento vendeu 400 mil discos. O Folhas foi o conjunto mais bem sucedido desse movimento, conseguindo gravar 14 discos por 5 décadas, ou seja, 50 anos. Primeiro cantando covers, depois músicas autorais e, enfim, músicas em português. De fato, a lista e o vídeo não teriam fim. Se fossem citados todos os grandes fazedores de sucessos e recordes de vendas que se passaram por gringos e que não se restringiram só ao sul e sudeste. O Trap Dance foi formado em Recife, donos do hit Remember Me, que vendeu milhares de discos no norte e nordeste. Alguns estão na ativa até hoje, como o Sunday, que começou tudo isso, e o famoso The Fevers, que já acumula 13 milhões de cópias vendidas de todos os seus produtos. Foi pelo The Fevers que passou Ivan Newton, pernambucano que adotou o nome Michael Sullivan, vendendo milhares de discos, antes de se tornar um dos maiores compositores da América Latina, ajudando até a mudar a sonoridade de boa parte dos discos da MPB, como escreveu Rodrigo Faú. Prova de que sim, apesar de contraditório, o fenômeno dos falsos importados é outro aparentemente pouco estudado, mas igualmente relevante na história da música popular brasileira. E é também a prova cabal de uma política entreguista, de um período que pagava de patriota, enquanto minava nossa cultura própria em prol do estrangeirismo, até hoje bastante presente no dia a dia do brasileiro. Oi, sócios! Muito obrigado se você clicou nesse vídeo e se você chegou até aqui com a gente. A gente descobriu esse tema mais uma vez lendo o livro do Rodrigo Faú sobre a história da música popular brasileira. Vai ficar aqui na descrição como dica. E como a gente citou aí no final do vídeo, é impossível você citar todos. Embora tenha sido um período breve, parece que ele só durou realmente até os anos 80 com essa força toda. Ele gerou muitos ícones, teve muitas pessoas que começaram nesse movimento. Como a gente citou, o Fábio Júnior, o Sérgio Reis, alguns membros do Roupa Nova também começaram nessa onda e obviamente não dá de citar todos. Acho também que vale a curiosidade de que alguns, para se rebelar, eles também criavam os pseudônimos brasileiros. O Terry Winter, que fez grande sucesso, ele inclusive criou o Chico Valente. E ele compôs aí vários sucessos para sertanejos, duplas sertanejas famosas nesse mesmo período. Então aí fica essa curiosidade extra. E acho também que é válido lembrar que esse período também ele reverberou o que a gente sente até os anos 2000, né? Se eu não me engano, até os anos 2000 ainda era bem comum o caso aí do Cassino, que cantava e a música dele fazia muito sucesso em português, até descobrirem que ele era brasileiro quando ele apareceu lá no Gilberto Barros, se eu não me engano. Então, se vocês conhecem outros que a gente não citou, que vocês só conhecem e lembram da época, comentem aí embaixo. E é isso aí, sócios! Hoje a gente bolou uma brincadeirinha diferente aqui pro final do vídeo. Comentem aí como ficaria o nome de vocês se vocês fossem se lançar numa carreira gringa. Então, baseado no nome de vocês, falem aí como ficaria seu nome na versão gringa, ok? E se você não conseguir pensar em nada, só comenta aí The Books on the Table, da forma que você quiser. Isso, para quem não sabe, é para ajudar a engajar o canal, para ajudar aqui a fortalecer o trabalho dos sócios, também deixando o like ou ripando esse vídeo, que ajuda bastante de verdade. Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado por fazerem tudo isso possível, de verdade. Até o próximo conteúdo. Tchau!